Olá, pré-2! Bem-vindos a mais uma aula com a tia Gi, a mais um dia de aprendizados. Vamos começar a nossa aulinha juntando as nossas mãozinhas, fechando os olhinhos e dizendo assim: Papai do céu, obrigado por mais um dia, pelo meu alimento, pela minha saúde e pela minha família. Abençoai os meus professores e os meus coleguinhas. Amém. Amém, pré-2. A tia gostaria de saber quem já deu aquela olhadinha lá no quintal para ver como está o tempo. Já? Meus parabéns. Como é que está o tempo hoje? Muito bem. E a data? A tia gostaria de saber, ó, dia da semana e a data completa. Dia, mês e ano em que nós estamos. Pergunta para quem estiver com você aí na sua casa, tudo bem? Combinado? Legal. A nossa aulinha hoje será sobre as plantas. E isso, ó, nós já vimos, não foi? Outra aulinha sobre plantas. Nós vimos que as plantinhas são seres vivos formados por raiz, caule, folha, flores, frutos e semente, não é? A maioria delas. E elas precisam de cuidados para sobreviver, não é? Isso mesmo. Mas você sabia que cada plantinha, existem plantinhas que sobrevivem melhor em outros locais do que outros, em uns locais do que outros? Isso. Como vivem as plantas? Este é o tema da nossa aulinha de hoje. Como será que vivem as plantas? Tia, as plantinhas vivem no meu quintal? Será que é só no quintal? Elas vivem também no jardim, não é? E isso, as plantinhas podem viver no quintal, no jardim e em outros locais. Isso mesmo. Ó, as plantas, elas podem ser, ó, aquáticas, terrestres ou aéreas. Aquáticas, tia, tem plantas que vivem na água? Tem plantas que vivem na água. Plantas que vivem na terra, não é? Que a gente vê, é mais comum a gente encontrar. E plantas que vivem no ar. Tia, a planta voa? Não, as plantas não voam, não. Mas as plantas, existem plantas que se adaptam melhor em locais mais altos, tanto em cima de outras plantas ou de outras árvores. Então, elas se adaptam melhor. Vamos conhecer primeiro, ó, alguns tipos de plantas aquáticas que se desenvolvem melhor em meio aquático, em meio de água, onde tem água, que pode ser nos lagos, nos oceanos, e isso no fundo do mar também tem plantas. Ó. Um exemplo de planta aquática é a Vitória régia. Isso, ó, a sua raiz fica abaixo da água e fica aquela folha bem linda, submersa no lago. Olha que coisa linda. Fica bem linda na água, a Vitória régia. E temos também a lentilha d'água. E isso é uma plantinha que se desenvolve bem melhor em meio aquático. Não é linda? É linda, tanto quanto a Vitória régia. Existem outras plantas também, a salvínia, a água-pé, dentre outras. As plantinhas, sabia que elas podem servir de esconderijo para alguns peixinhos? Isso, as plantinhas da água elas servem de esconderijo para muitos peixes, entre outros benefícios que elas trazem para as águas e as águas trazem para elas. E agora vamos falar sobre as plantas terrestres, que são as plantinhas que a gente mais vê, não é? Que é mais comum de a gente encontrar. As plantas terrestres são aquelas que fixam sua raiz no solo, na terra. Então é bem mais fácil a gente encontrar, não é? De plantinha terrestre. Quais são as plantinhas terrestres? O limoeiro, a mangueira. Deixa eu ver outra plantinha terrestre, quem sabe me dizer? O pé de feijão, não é, do João? Lembra quando ele jogou o feijãozinho mágico? O feijãozinho, ó, entrou na terra e cresceu, cresceu, cresceu? Isso mesmo. As plantas terrestres, ela tem a raiz fixa na terra, no solo. Por isso que são chamadas de plantas terrestres. Mas não é por isso que elas não precisam de água não, viu? Todas as plantinhas precisam de água. Um exemplo, ó, o limoeiro. Não é lindo o limoeiro? Isso, essa plantinha terrestre tão linda que dá uma fruta maravilhosa e deliciosa chamada limão. E agora, vamos para as plantas aéreas? É a planta que voa? É? Será que é a planta que voa?
Como plantas aéreas, nós temos como exemplo a orquídea e as bromélias, essas lindas flores. Essas lindas flores que servem para ornamentação. Muitas pessoas usam essas plantinhas para enfeitarem as casas, enfeitarem ambientes, eventos, dentre outras. São muito lindas, não é? Essas plantinhas aéreas. E essas plantinhas, elas crescem sobre outras plantas, sobre outras árvores ou sobre outros objetos. E aí elas precisam de água? Precisam sim, não é? A orquídea nem tanto, não precisa de tanta água, mas elas precisam sim de água, de umidade, de calor do sol para se desenvolverem. Então nós vimos que as plantas, elas não vivem só no meio terrestre não, não é? Elas vivem no meio aquático e no meio aéreo também. Isso mesmo, cada plantinha se desenvolve melhor em um ambiente. A gente não se sente melhor em alguns ambientes e em outros não, não é? As plantinhas também, em alguns ambientes elas se sentem melhor e em outros não. Então por isso que as plantas elas evoluem. Vocês sabiam que a plantinha aquática um dia foi plantinha terrestre? Isso, mas ela precisou se adaptar para viver na água e ela se deu tão bem lá que acabou ficando lá mesmo, na água. E isso a gente, ó, nós seres vivos, ficamos onde nos adaptamos melhor. E com as plantinhas não é nada diferente, é totalmente igual também. E agora a tia gostaria de falar com o papai ou com a mamãe, com quem estiver ao seu lado para passar a atividade. Você pode chamar, por favor? Muito obrigada. Senhores pais, hoje as nossas crianças aprenderam um pouco mais sobre as plantas, como vivem as plantas, né? E a sua classificação. E elas aprenderam que as plantas podem ser aéreas, aquáticas ou terrestres. Isso, lembram da aula do meio de transporte? O mesmo vale para as plantas. Cada planta, alguns tipos de planta crescem e se desenvolvem melhor em alguns meios do que outros. Então, eu gostaria que os senhores fizessem a seguinte atividade. Então, eu gostaria que os senhores dessem às crianças os seguintes materiais: lápis, papel, cola e gravuras de plantas. Podem fazer uma pesquisa junto com elas, em revistas, em jornais antigos, tudo bem? E até uma pesquisa na internet. E podem imprimir também, não tem problema. Então, gostaria que os senhores fizessem pesquisas de plantas e pedissem para a criança identificar se aquela planta é terrestre, aquática ou aérea. Muito obrigada, até a próxima aula. Um beijo grande e bons estudos.